é que nós saiamos daqui querendo orar a palavra de Deus. Não só uma oração de forma improvisada, e não há nenhum problema em orações improvisadas, mas aprendermos a orar também, mediado pela palavra. Então esse é o nosso culto de hoje, é aprendermos a orar a palavra, amém? E a gente vai passear por alguns textos, mas em especial eu quero focar aqui em Neemias. Nós temos algumas orações nas Escrituras. Daniel, capítulo 9, é um capítulo todo da oração de Daniel. Neemias, capítulo 1, em grande parte é a sua oração. E aí, obviamente, você vai ter vários salmos, você vai ter orações e lamentações, você vai ter outros livros, Moisés orando e outras circunstâncias. Mas eu quero observar um pouquinho hoje, talvez Neemias nos dê um pano de fundo sobre oração. E a gente vai tentar olhar à luz da Escritura como esse homem orou, por que ele orou, em que circunstância ele orou, e tentarmos aprender a orar também como a Escritura nos orienta. Amém? Vamos ler o texto? Nós vamos ler do capítulo 1, verso 1, até o verso 11. O capítulo todo ali, o capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, até aí, dá um pause, depois a gente lê o restante. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos a sua orientação sobre nós essa noite. Nosso desejo aqui como povo teu é te conhecer, é aprender ainda mais a nos relacionarmos contigo, é conhecermos a tua palavra, é desfrutarmos, Senhor, da tua graça e da tua bondade sobre nós mediante ao teu ensinamento. E nos ensina essa noite, nos ensina a orar, assim como os discípulos do teu filho Jesus pediram a ele que ele os ensinasse a orar, nós também pedimos. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina a orar a tua palavra, a conhecer o teu coração, a aprendermos, Senhor, a expressar com palavras de gratidão, de ação de graças, de louvor, de petições, de confissões. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Que nossa igreja, Senhor, possa amar o Senhor e desfrutar da presença contigo por meio das suas devoções em casa, da sua vida de piedade, do seu culto particular, e que o Senhor nos conduza a isso. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, vamos entender um pouquinho o contexto aqui, e depois a gente vai ler a oração aqui de Neemias. Neemias estava onde? Que o texto nos fala, no 20º ano em Suzã. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. O povo havia sido levado para o cativeiro babilônico, e lá ainda estavam alguns deles, mas muitos haviam sido libertos pelo rei. E esse povo então retornou a Jerusalém. E alguns retornaram, alguns não. Tenta imaginar essa cena. Imagina Jerusalém após 70 anos de cativeiro. Jerusalém havia sido destruída por Nabucodonosor, junto com o seu exército. Havia sido derrubado todas as muralhas que circuncidavam Jerusalém, todos os palácios, todos os prédios públicos, e não houve nenhuma reconstrução naquele lugar durante esse período. Imagina se hoje nós fôssemos da Ucrânia e estivéssemos voltando à Ucrânia depois de um período de guerra, depois de um período de destruição em massa, e nós estivéssemos lá
para, de alguma forma, reconstruir aquele lugar. Um lugar totalmente sem infraestrutura, aliás, sem estrutura nenhuma, com estradas, com prédios, com todas os prédios públicos, todos os hospitais, talvez, escolas, tudo aquilo que nós costumávamos viver, caiu por terra mediante uma guerra. E isso aconteceu em Jerusalém. Então, algumas pessoas voltaram para lá e depois elas retornaram até Suzã. E Neemias vai nos dizer que um dos seus irmãos retornou lá e contou a ele como estava, o que restou, como estavam os sobreviventes daquele lugar. E eles responderam a Neemias tudo isso, que aqueles que haviam sobrevivido lá passavam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Entenda algo. Jerusalém estava totalmente aberta a inimigos. Aquele povo, por exemplo, não tinha uma polícia, não tinha uma guarda municipal, não tinha um exército, e muitas vezes uma grande cidade, nesse período da história, era protegido pelos seus muros, pelas suas portas. Isso era um sistema de segurança. Você deve lembrar que esse período viviam vários povos bárbaros, que invadiam, que saqueavam, que roubavam, que estupravam mulheres, que levavam crianças como escravos. Essa era a realidade daquela situação. Ou seja, uma cidade não ter muros, uma cidade não ter portas, uma cidade estar completamente destruída, era equivalente, por exemplo, vou fazer um paralelo, que imagina que a nossa cidade, por um momento, perdesse a sua segurança pública, os seus policiais, a sua guarda e os agentes penitenciários, e os presídios fossem abertos e as pessoas estivessem sujeitas a todo tipo de circunstância. Você consegue entender um paralelo entre isso? A possibilidade de serem a todo tempo tomados, roubados, levados. Era essa circunstância que se encontrava Jerusalém. E o que o retrato do livro de Neemias nos fala sobre ele quando ele ouviu essas coisas? Ele sentou e chorou. Presta atenção. Passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aqui agora, então, nós vamos ver, por exemplo, a oração dele. Mas antes de eu ler a oração, eu quero falar algumas coisas sobre oração. Às vezes na nossa mente, a gente vive num período da história que traz muito uma ideia triunfalista sobre o povo de Deus, e parece que às vezes nós chorarmos, lamentarmos, passarmos por crises nas nossas emoções, parece que isso não é parte da vida cristã. A gente vive meio que um heroísmo do cristianismo, onde a piedade cristã não está na mesma linha, por exemplo, que o lamento, o sofrimento, a tristeza, as expressões disso. E para muitos, expressar isso é meio que vergonhoso, é meio que vexoso, não é legal. Mas não é muito a expressão que a gente encontra na Bíblia. Quando nós lemos, por exemplo, os Salmos, quando nós lemos Lamentações, quando nós lemos agora em diante a oração de Neemias, nós vamos ter a percepção de um povo que lançava-se diante do Senhor, em súplica, em lamento, em choros, e isso não necessariamente tirava a confiança deles de Deus. Isso não necessariamente diminuía a fé deles, a crença deles e a compreensão que eles tinham sobre o Senhor. Há uma grande diferença, por exemplo, entre lamento e murmuração. O lamento é uma expressão nossa diante de Deus, diante de tristezas, diante de calamidades, diante de doenças, diante de guerra, diante de circunstâncias em que a nossa esfera humana limita-se. E lamentamos diante de Deus. A gente vê tantos salmos de lamento. Ó Senhor, por que o inimigo prospera? O salmista, muitas vezes, lamentando circunstâncias diante de Deus.
E o lamento e a súplica, obviamente junto com ações de graças, pedidos, fazem parte do povo de Deus. Acredito eu que muitas pessoas cristãs, no período em que vivemos, por não saber se lançar em lamento, em choro diante de Deus, em súplicas diante de Deus, achar que isso é equivocado, por vezes acabam levando o seu lamento, o seu choro, a sua súplica para outros lugares, para outras circunstâncias, e não encontram a mesma provisão que poderiam encontrar aos pés do Senhor. Nós devemos aprender a levar tudo aos pés do Senhor, a buscar o Senhor, a sentar-nos e chorarmos diante de Deus, passando talvez dias lamentando, jejuando e orando. Vamos ver a oração de Neemias na continuação do verso 4. Diz assim para nós: Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os seus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Até aí. Vamos olhar um pouco para esta oração de Neemias, para as circunstâncias que levaram Neemias a orar. Lembra? Neemias ouviu um relato triste. Imagina que alguma pessoa viesse até você e relatasse sobre a vida, sobre a circunstância de algum irmão, de alguma pessoa, passando necessidade, passando uma circunstância dolorosa. É nítido que Neemias é tomado de compaixão. Ele se compadece. Gera algo no coração daquele homem. A compaixão ao ouvir sobre a situação em que se encontravam os seus irmãos judeus, os sobreviventes, aquelas pessoas que haviam retornado para o cativeiro. O texto no verso 3 fala que aquelas pessoas passavam por muito sofrimento e humilhação. Imagina você ouvir que irmãos seus, que amigos seus, que pessoa que vocês amam, estivesse passando por sofrimento e humilhação. Neemias se compadece. É como se ele se colocasse no lugar daquelas pessoas. Essa compaixão é esse anseio, muitas vezes gerado no nosso coração pelo próprio Senhor, de nós olharmos para o próximo, olharmos para a circunstância, olharmos para a realidade e nos colocarmos junto àquilo. Em um livro de oração muito antigo, dizia que a oração, a compaixão na oração, é o bater na porta e clamar pelo milagre ao Senhor. Sabe, quando nós estamos nos compadecendo, se colocando ao lugar, é um desejo interno do nosso coração de clamar ao Senhor. Nós vemos isso muito no ministério, por exemplo, do próprio Senhor Jesus.
né? Quando ele está num local e ele olha para um grupo de pessoas e ele está olhando, ele fala, eles são como ovelhas sem pastores. E aí ele pede os discípulos para orarem por mais trabalhadores. Jesus, em alguns momentos, se compadece de circunstâncias. Lembra quando aqueles homens descem com um paralítico, né, pelo telhado daquela casa? É nítido observar um momento de compaixão de Jesus diante disso. A compaixão é parte da nossa expressão de piedade, dos nossos desejos. Uma pessoa que não se compadece das pessoas, que não se compadece das situações, que não consegue se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, observar o sofrimento e a humilhação do outro, muitas vezes ele nem leva essas coisas em oração. Ele limita-se a uma prática de buscar o Senhor. Compadecer-se não é ruim. Eu sei que a compaixão, por vezes, parece que ela aperta o nosso coração. Não é verdade? Quando a gente olha para algumas circunstâncias que são intransponíveis, difíceis, acessíveis a nós, parece que aquilo gera uma contrição em nós, mas isso não é ruim. Às vezes Deus permite que nós vejamos aqueles que estão em sofrimento e sendo humilhados, para gerar no nosso coração compaixão, para buscarmos o Senhor, para clamarmos ao Senhor, para irmos para o nosso culto público, para a nossa vida de devoção e clamarmos ao Senhor por algo. O que havia deixado Neemias assim? Aquele grande problema, aquela crise. Havia deixado Neemias, em certa medida, preocupado. Não é verdade? Preocupado. Preocupado com aquela situação. Em certa medida, há até um quesito de ansiedade nele. Passei dias lamentando, chorando. Obviamente que a ansiedade pode se tornar um pecado quando nós não confiamos no Senhor e somos tomados por uma ansiedade e a nossa vida é, por vezes, conduzida por aquele sentimento. Mas a preocupação e, em certa medida, um ponto de ansiedade é parte da existência humana. Por quê? Porque nós somos limitados. Porque a gente não consegue resolver o amanhã hoje. Porque a gente às vezes quer tomar e fazer algumas coisas, a gente olha e falta-nos condições, e falta-nos força, somos limitados, queremos agir, mas não conseguimos. Os muros derrubados, a circunstância em que estava, gerou nele uma preocupação. Poxa, aquele povo pode ser invadido a qualquer momento, roubos, ataques, sequestros. Aquelas famílias podem ser levadas como escravos, violências sexuais. Ou seja, a preocupação de Neemias era lícita, era natural. Aliás, seria estranho se isso não o preocupasse. E é estranho quando circunstâncias que são colocadas ao nosso redor tomam proporções e nós não nos preocupemos. Mas qual é a grande diferença? A diferença é que Neemias soube o que fazer com aquela preocupação e com aquela ansiedade. Ele soube aonde levar isso. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Pedro nos ensina um pouco sobre isso. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. Aonde a Bíblia está nos orientando a lançar a nossa ansiedade e a nossa preocupação? Lançá-la sobre o Senhor. Qual é o grande problema, muitas vezes, da nossa preocupação e da nossa ansiedade? Nós, ao invés de lançarmos sobre o Senhor, nós, na maioria das vezes, lançamos sobre a pessoa mais próxima de nós. Sobre o cônjuge, sobre o filho, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes em pessoas, pai, mãe. Geralmente nós miramos em pessoas próximas e descarregamos
a nossa ansiedade, a nossa crise, as nossas circunstâncias sobre elas. E qual é o grande problema disso? Que aquela pessoa é tão limitada quanto nós. Ela também não sabe resolver o amanhã. Ela também não tem condições, por vezes, de tratar circunstâncias. E isso acaba sendo uma fuga e um erro. Neemias lançou a sua ansiedade sobre Deus por dias, lamentando, chorando, jejuando e buscando ao Deus dos céus. Diante dessa circunstância que Neemias estava, haviam limitações humanas. A realidade dessa situação não poderia ser resolvida simplesmente por ele. Como se Neemias, num passe de mágica, pudesse mudar aquela história. A circunstância em que Neemias está, ela necessita de uma ação divina. Sabe? E essa expressão na vida de Neemias é muito similar, muitas vezes, com a nossa vida. A limitação, a falta de capacidade, a falta de condições. Neemias era um copeiro do rei. Provavelmente não tinha um alto salário, provavelmente era um escravo, porque as figuras que compunham a corte não eram homens livres, eram escravos que, se de alguma forma tentasse fazer qualquer coisa que fosse distinta do seu senhor, seriam mortos. Havia uma limitação natural dele diante dessa circunstância. Muitas vezes essa limitação é muito clara sobre nós. Você se compadece, você vê o problema ao seu redor, você é tomado, às vezes, por uma ansiedade positiva, vamos usar aqui, uma preocupação diante disso. E aí, nesse terceiro momento, você tem o quê? Você se depara com a sua limitação, com a sua circunstância, com a realidade que você está naquele momento, e parece que aquilo é o quê? Intransponível. E nós não levamos aquilo ao Senhor. E nós paramos por ali. Neemias se compadeceu, levou a sua ansiedade ao Senhor, a sua preocupação, e apresentou ao Senhor a sua limitação humana, a sua limitação de recursos. Vamos imaginar essa obra, né? As muralhas de Jerusalém. Meu irmão, nós temos dificuldade de erguer uma parede inteligente aqui embaixo na nossa sala das crianças. De levantar um drywall em algum lugar. De arrumar coisas que a gente olha assim, não vai dar. Agora imagina a falta de recursos de Neemias diante da reconstrução de quilômetros de muralha. Pedras, madeiras, trabalhadores, carregadores de pedra, e além disso, ele sendo um copeiro. Sair daquela região, ter recursos disponíveis, conseguir os seus patrocinadores, que naquele momento para ele, obviamente, era o rei. Ele estava totalmente limitado por isso. Aquela obra, para ser realizada, precisava de uma provisão que ele não dispunha. E que talvez ele nem soubesse como ter. Mas ele sabia que ele poderia levar essa limitação a alguém que poderia provisionar a ele. Para ser aceito como um reconstrutor, ele precisava que Deus mudasse o coração do rei. E que o rei permitisse que o copeiro se transformasse num engenheiro e pudesse ir fazer uma obra. Você percebe a limitação em qual ele se encontra? Mas nada disso foi um empecilho para ele levar essas coisas diante do rei, diante de Deus, do Rei dos Reis. Ele olha para essas circunstâncias ao seu redor, mas ele se compadece,
Ele leva a sua ansiedade, a sua preocupação diante de Deus. A sua falta de recursos e a sua limitação humana não o param, porque ele confia num Deus que é grande e temível, que é maior do que a sua limitação, que é maior do que a sua falta de recurso, que é maior do que os seus pensamentos, do que o que ele poderia fazer e imaginar. Neemias queria agir. Queria agir. Ele olha para aquela situação e ele não fica passivo. Ele não fica inerte. Ele anseia por algo. Mas antes dele agir, ele apresenta ao Senhor. Algumas coisas para nós, nesse quesito de oração. Saiba levar ao Senhor as suas necessidades. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha medo de Deus. Não tenha receio de olhar para uma circunstância que você se compadece, que você se preocupa, que gera em você alguma questão. Apresente ao Senhor. Senhor, me auxilia. Senhor, me dá recursos. Senhor, eu sou limitado diante disso, mas eu estou olhando para essa situação. Eu sei que isso não está bom. Eu gostaria de uma ajuda do Senhor para colocar em ordem. Não estava bom aquela circunstância. Era a cidade de Jerusalém. Era o lugar de adoração. As profecias estavam se cumprindo, que depois de 70 anos aquele povo retornaria do cativeiro e reconstruiria isso. Haviam promessas, havia vontade do Senhor, havia circunstâncias diante daquilo, e ele conhecia essas coisas. Ele conhecia o Senhor. Muitas vezes falta-nos conhecimento do Senhor, da sua palavra, das suas promessas, dos seus desígnios, que nos impedem de orar. Olha um pouco para a oração de Neemias. Ele inicia, muito parecido, por exemplo, com a oração do Pai Nosso, que é registrado na Escritura. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Se você olhar a oração de Daniel 9, também tem essas circunstâncias. E ele continua falando, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam. A oração do nosso irmão Neemias começa com uma adoração. Começa com uma ação de graças para com o Senhor. Com um relembrar de quem Deus é. Com trazer ao seu coração palavras sobre o próprio Deus. Palavras que demonstram que Deus era fiel a uma aliança. Ele vai relembrar textos, por exemplo, que estavam nos livros escritos por Moisés. A pergunta que a gente deve fazer é: por que isso? Por que às vezes na nossa oração a gente vai trazer essas palavras de louvor, de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é? Será que Deus não era assim? Ele vai ser assim só porque nós falamos? Não, de maneira nenhuma. Presta atenção em algo para nós guardarmos isso no nosso coração e na nossa vida. A nossa oração é uma conversa com Deus. Amém? Muitas vezes na nossa oração, o que nós queremos? Nós queremos que Deus nos responda. Que Deus quase venha audivelmente a nós e fale conosco. E não que Deus não faça isso. Em alguns momentos, Deus já falou ao coração de muitas pessoas e continua fazendo isso por meio do seu Espírito. Deus continua falando ao seu povo. Mas quando nós oramos mediado e em conformidade com as próprias palavras a qual o Senhor revelou de si mesmo, Deus já está nos respondendo. Deus já está falando conosco por meio da sua palavra inspirada. Quando nós reconhecemos que Deus é glorioso, majestoso, como é que nós sabemos dessas coisas?
Nós sabemos porque o próprio Deus se apresentou dessa forma. Deus se revelou na Escritura. Deus mostrou o seu caráter, a sua grandeza. Então, quando nós nos dobramos de joelho diante do Senhor, na nossa casa, no nosso lugar de adoração, e começamos a relembrar, trazer à memória quem Deus é, e expressamos aquilo que a própria palavra fala sobre Ele, em certa medida, nossa relação com o Senhor está acontecendo. Porque nós estamos proferindo palavras que a própria Escritura proferem. E quem é o autor dessas palavras? É o próprio Deus. Neemias não estava querendo lembrar a Deus. Olha, Deus, deixa eu te lembrar uma coisa. Você é o Deus dos céus, grande e temível. Não, Deus não tinha se esquecido disso. Mas talvez eles estavam distantes, estavam longe, há tanto tempo, diante dos pecados, diante das circunstâncias. Muitas vezes, na nossa oração particular, lermos textos, por exemplo, como Salmos, que falam tanto do caráter, que falam tanto da grandeza de Deus, que falam dos atributos de Deus, é um processo da nossa relação com o Senhor. É um meio de graça. É um meio de recordarmos a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, os milagres do Senhor, os feitos do Senhor. E antes dos pedidos, e Neemias vai pedir no fim da sua oração, Deus está trabalhando no nosso coração por meio do Espírito Santo através da sua palavra. E isso é parte da nossa oração. Sabe, nós somos convidados pelo próprio Deus a uma relação com Ele, porque estávamos distantes. Mas nesse convite, o convidado se apresenta. O convidado se demonstra, se revela ao seu povo. E o seu povo, então, é convidado a responder mediante a apresentação da característica daquele próprio Deus. E quantas vezes, eu não sei você, mas nos meus momentos de devoção, de oração, em que fui sendo mediado pela própria palavra, fui recordando das promessas, do caráter, dos feitos, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que a Escritura me mostra, o que vai acontecendo com o meu coração? O meu coração vai encontrando paz, tranquilidade, equilíbrio, confiança, no meio das ações de graça, no meio do louvor, no meio da exaltação ao Senhor. Neemias começa a lembrar dos feitos de Deus. O Senhor é fiel à aliança, é misericordioso com os que te amam. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, seu servo. E aí então ele vai citar textos bíblicos. Ele vai citar promessas do Senhor na sua oração. Ele está citando palavras de pessoas que vieram antes dele. Está citando palavras inspiradas a Deus, a Moisés. Quando ele cita, Moisés teu servo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei. O que Neemias está fazendo na oração dele? Está recordando as promessas de Deus. Está recordando aquilo que o Senhor falou. Não porque o Senhor... Será que o Senhor tinha se esquecido das suas promessas? Será que o Senhor tinha apagado com borracha a sua aliança? De maneira nenhuma. Assim como o Senhor não apagou nenhuma das promessas para com o seu povo. O Senhor é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. A nossa oração deve recordar as promessas de Deus. Sabe, muitas vezes da nossa crise, da nossa ansiedade, das nossas preocupações, dos nossos dilemas pessoais, que é parte da nossa vida, muitas vezes eles são sanados pelo próprio Deus ao recordarmos as suas promessas. Nos sentimos abandonados.
Mesmo que pai e mãe te abandonam, o Senhor não te abandonará. Estamos num sentido como tivesse perdido a salvação por causa da tristeza. Jesus fala claramente que ninguém pode nos arrancar da mão dele. Você percebe que existem promessas bíblicas que sanam e cooperam para o auxílio do nosso coração, quando o nosso coração está como o de Neemias, aos choros, aos prantos, sem condições. Muito da nossa esfera limitada do cristianismo moderno é a falta de lembrança das promessas de quem Deus é. É a falta de compreensão daquele que diz que é fiel para cumprir. Deus é fiel. Deus é fiel. Mesmo que em meio às nossas crises, nós passamos por situações e olhamos pensando que Deus nos abandonou, mas não fez isso. Neemias está relembrando as promessas do Senhor, relembrando os feitos do Senhor e está depositando em oração fé. Porque se Deus falou que se nós voltássemos para Ele e nós nos arrependêssemos, Ele mudaria e Ele então deixaria de nós sermos espalhados pela terra e nos reuniria. Então é isso que eu vou orar. É isso que eu vou pedir. É dessa forma que eu vou expressar meu coração ao Senhor. Em conformidade com a promessa do Senhor. Mas olha uma grande diferença. Neemias conhecia a palavra. Neemias conhecia o que estava escrito. Neemias estava fazendo uma leitura orante de textos antigos, mediado pela Escritura, mediado pelas palavras de Deus, confiante de que Deus poderia, de alguma forma, mudar a vida deles disso. Mas no meio desse pacote, o que Neemias faz? Depois de recordar quem é Deus, ele olha para si. Ele olha para a sua vida, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido. Sim, eu e o meu povo. Ele está no meio da sua oração, confessando a Deus. Confessando a iniquidade, a maldade, agimos de forma corrupta, vergonhosa. Sabe, a confissão deve ser uma prática diária da nossa oração. Nós, infelizmente, pecamos contra Deus em todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Nos voltamos contra Ele em pensamento, em ações, em intenções, quando fazemos coisas que não estão de acordo com a glória do Senhor. A nossa oração diária deve ter um exercício de confissão, de relembrar, por vezes, o nosso caráter, a nossa distância, os nossos pecados. E obviamente que em um quesito de salvação, nós já fomos justificados de todos os nossos pecados quando fomos salvos por Cristo Jesus. Mas no quesito de relação com o nosso Senhor, somos chamados a confessar sempre como um ato de amor para aquele que nos ama. Não com uma compreensão do tipo assim, olha, confessei, agora acabou com a... Não. Neemias confessa e Neemias relembra do perdão do Senhor. Neemias confessa e Neemias relembra da misericórdia do Senhor. Neemias abre o seu coração na compreensão que Deus poderia perdoá-los e mudar a história dele. Diante disso, ele demonstra esse clamor por perdão ao Senhor. Sustentado no quê? Na compreensão da aliança. A gente tem falado muito sobre aliança nos últimos cultos, em outros momentos. O povo de Deus deve ter sempre em mente a perspectiva da aliança que o Senhor fez com ele. Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança. Cristo estabeleceu uma nova aliança com o seu povo. Através do quê? Através da sua própria morte, do seu próprio sacrifício.
Nós temos uma aliança com Cristo, que ela é guardada e cuidada por Ele. Ele é fiel à sua aliança. E Neemias está confiando nisso. Está confiando de que mesmo que eles forem infiéis, mesmo que eles agiram de forma corrupta, mesmo que eles agiram de forma vergonhosa, eles poderiam clamar ao Senhor, o Senhor da aliança. Por causa de quem? Do nome do Senhor. E essa deve ser uma lembrança nossa. Nós devemos sim confessar os nossos pecados, mas crer que Deus é fiel e justo para nos perdoar de toda maldade. Nós confessamos, nos arrependendo, mostrando ao Senhor a nossa sendo transparente com o Senhor, expressando a Ele o nosso coração, falando: Senhor, realmente eu sou assim. Eu fiz isso. Eu falei com a minha esposa, eu falei com os meus irmãos, eu fiz algo contra ti. Somente contra ti pequei, como diz o salmista no Salmo 51. E o salmista clama por perdão, mas lava-me com isso, pois eu ficarei mais puro, mais branco do que a neve. Ao mesmo tempo que ele está confessando, ele está fazendo o quê? Ele está lembrando que o Senhor é perdoador. Está lembrando que o Senhor é misericordioso. Está lembrando que aqueles que confessam os seus pecados ao Senhor recebem do Senhor misericórdia. Olha para as nossas orações. A oração do Pai Nosso é muito similar a isso. Perdoa-nos os nossos pecados. Jesus está ensinando os seus discípulos a pedir perdão pelos seus pecados, a confessarem os seus pecados. Aliás, se você ler Lucas, que também vai narrar a oração do Pai Nosso, começa lá com os discípulos perguntando a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Então Jesus faz a oração do Pai Nosso. E por fim, há um pedido só de Neemias. Uma oração aqui de 11 versículos. E no último versículo, Neemias vai pedir. Não há problema nenhum em pedir. Nós temos um Pai nos céus, que se um Pai terreno, nós pedimos algo, Ele nos dá algo, imagina como age conosco o Pai dos céus. Nosso Pai dos céus, Ele sim tem provisão, tem cuidado, tem saúde, tem várias circunstâncias, Ele pode nos dar. Ele quer nos dar. Mas muitas vezes nós não sabemos como pedir e o que pedir. Tiago vai falar sobre isso. Quando nós vamos orar, nós não sabemos como pedir. Por quê? Porque muitas vezes nós não conhecemos o caráter de Deus, nós não conhecemos a aliança de Deus, nós não conhecemos as promessas de Deus e, por fim, nós não conhecemos a vontade de Deus. Então nós acabamos pedindo coisas que não têm nada a ver com o que o Senhor está fazendo com o seu povo. Pedimos por pedir. Pedimos porque olhamos as coisas de forma egoísta, pautada apenas nos nossos desejos. E por vezes os nossos desejos podem ser perigosos se o Senhor nos der. Se nós, sendo imaturo na fé, pedíssemos determinadas circunstâncias e o Senhor nos desse, talvez isso poderia ser até pior para nós. Talvez se desse a nós toda a riqueza possível, toda a provisão, tirasse de nós talvez os sofrimentos e as dores da nossa existência, talvez muitos de nós nem lembraríamos mais do Senhor. Se afastaríamos do Senhor. O Senhor sabe do que nós precisamos. Mas a pergunta é, nós sabemos como pedir ao Senhor? Nós sabemos como colocar isso diante do Senhor? O que Neemias está pedindo? Neemias está pedindo algo conforme a vontade de Deus. Ele sabia que era a vontade do Senhor restaurar Jerusalém. Ele sabia das profecias, das promessas do Senhor. E ele está colocando diante do Senhor essas circunstâncias que estão totalmente de acordo. E o que ele precisava? Neemias precisava falar com o rei. O finalzinho do verso 11 vai dizer: faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Qual é este homem? Era o rei.
Neemias queria ser bem-sucedido ao falar com o rei e receber a benevolência do rei. Qual era a benevolência que ele gostaria que o rei o desse? Que o rei o permitisse reconstruir Jerusalém. E quando ele vai conversar com o rei, e o rei pergunta, porque ele está então entristecido, olha o que ele fala no verso 5. E respondia ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E depois disso, Neemias é até mais audacioso. Pede todas as outras coisas para poder atender essa realidade. Presta atenção em algo. Olhe para a nossa oração. Compare um pouco com a oração de Neemias. O que devemos fazer na nossa oração? Relembrar quem o Senhor é. Trazer na nossa mente. Trazer palavras que recordam a sua grandeza, a sua santidade, os seus feitos, os seus atributos. Isso é parte da nossa oração. Mas ao mesmo tempo, lembramos quem nós somos. Neemias lembra isso. Lembra da sua iniquidade, mas confia no Senhor e pede perdão. Senhor, nós pecamos, eu pequei, mas me ajuda a ser um homem melhor. Neemias expressa isso. Neemias pede perdão. Neemias confia e Neemias pede. Para nós caminharmos para o fim, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia nos Salmos. Vou escolher um salmo aqui hoje aleatório, um muito conhecido, Salmos 23. Salmo de número 23. Uma prática que caiu em desuso do povo de Deus é a prática de utilizar a Escritura como um meio de oração. Como falei no início do sermão, não há nenhum problema em ter uma improvisação na oração. Não há nenhum problema de termos um caderno de oração, de marcarmos coisas de oração, de orarmos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos irmãos, pela nossa cidade, pelo nosso governo. Não há problema nisso, de forma nenhuma. Mas muitas vezes a igreja se afastou de uma prática em que muitos e muitos nossos irmãos do passado fizeram, que eram orar as Escrituras. Querem ir para o texto bíblico e olhar essas palavras desses autores inspirados por Deus e fazer disso o meio da sua oração. Muitas pessoas, por só orarem de forma improvisada, têm se esquecido de quem Deus é, das promessas de Deus, do caráter de Deus, da integridade de Deus, e têm se afastado. Por quê? Porque perde-se vocabulário, perde-se entendimento. Muitas vezes que você vai para oração só na questão do improviso, você perde até a vontade. Falta-lhe tempo, você passa pouco tempo diante do Senhor. Quantos irmãos e muitas pessoas que vêm conversar comigo, e às vezes eu tenho a oportunidade de perguntar, como é que está a sua vida de oração? Como é que está seu tempo com Deus? Posso falar aqui com muita clareza, são pouquíssimos que me dizem, olha pastor, tenho tendo um tempo regular com o Senhor. Tenho exercido uma disciplina bíblica constante. Tenho exercitado-me na oração. Talvez, infelizmente, muitos de nós aqui têm vivido uma vida escassa de oração. E muitas vezes a nossa vida escassa de oração é por falta dessa disciplina, por falta de nos aperfeiçoarmos por meio da própria palavra, de recorrermos a ela, de termos um meio. O que muitas vezes as pessoas usam hoje? Usam livros de devocionais. Não é verdade? São recheados livros de devocionais. Vou falar uma coisa. Olha, talvez deve fazer uns mais de 2 a 3 anos que eu não leio um livro de devocional. De pegar um livro e falar, vou fazer aqui o devocional mediado pelo Café com Deus Pai. Por quê? Não é um problema e não é um pecado, ok?
Mas muitas vezes o livro de devocional, em algumas instâncias, está vendo ali com a experiência daquele cara que está escrevendo sobre aquilo, sobre uma realidade que ele viveu, sobre uma aplicação em determinada área, que às vezes não tem nada a ver conosco, tem nada a ver com a minha história, né? E a gente quer ali, com todo respeito, encher linguiça diante disso. E essas práticas de devocionais, por vezes mediado pela palavra de homens, não se compara à prática devocional mediado pela palavra de Deus. No passado, nossos irmãos da Reforma Protestante, e antes disso ainda, eles tinham o hábito diário de orarem as Escrituras. Um autor do 3º século fala que era comum passar pelas lavouras de trigo e ver as pessoas na lavoura recitando e cantando salmos. Hoje, talvez, poucos de nós sabem um salmo de cabeça. Talvez o Salmo 23. Poucos de nós têm profundidade no conhecimento do caráter, da relevância do Senhor. Porque no afã de, vamos tirar isso aqui que é religiosidade, que isso aqui parece coisa de homens antigos, nos afastamos tanto que caímos num desuso e numa distância da nossa devoção mediada pelas Escrituras. Nós chamamos isso de leitura orante ou lectio divina, que é chamada pelos antigos. E como é que eles faziam isso? Eu tenho feito isso já há alguns anos. Eu leio um salmo, eu me silencio por um tempo para meditar naquele salmo. Presta atenção em algo. A meditação cristã é totalmente diferente da meditação oriental e outras coisas que tem por desejo esvaziar a nossa mente e ficar sem pensamento nenhum e entrar quase num estado de loucura. A meditação cristã tem a ver com esvaziar a nossa mente de pensamentos estranhos, mas preenchê-la com a palavra de Deus. É olharmos para o texto e mergulharmos nele, e abraçarmos ele. E muitas vezes nos falta o silêncio. Nós somos uma geração que tem medo do silêncio. Às vezes eu tenho vontade de fazer a lectio divino dentro do culto, mas eu falo, cara, se eu deixar 2, 3 minutos as pessoas em silêncio, eles vão fugir da igreja. Eles vão se levantar, vão lá tocar no pastor, ver se ele está vivo ainda, ou alguma coisa do tipo. Porque o silêncio nos atordoa, porque nós acostumamos a sermos seres que querem fazer coisa a todo momento. Ação, ação, realizar, ação, ação, realizar, realizar. Se eu estou fazendo, eu estou vivo. Mas o silêncio e a meditação da Escritura são uma prática belíssima que tem caído em desuso. Nós lemos, nós meditamos e nós oramos. Você lê o texto, você se silencia, continua mantendo seus olhos nele, olhando para o salmo, olhando para as palavras, internalizando as palavras. Depois você lê mais uma vez. E aí você faz mais um intervalo de 2, 3 minutos. E o que você faz nisso? Você continua observando o texto, continua a meditar no texto, continua a buscar que ele, de alguma forma, penetre no seu coração, fale a sua alma, conduza-o a algo. E aí você pode ler uma terceira vez e depois orar sobre ele. Eu quero fazer isso para nós encerrarmos esse tempo hoje. Por quê? Porque realmente, como pastor, me preocupa a nossa devoção e a nossa piedade. Sabe, me preocupa de verdade. Experimente pedir para um irmão do seu grupo de comunhão, em algum momento, orar. As pessoas têm dificuldade de orar. As pessoas estão tão distantes de uma vida mediada pela própria palavra que eles têm medo. Eles têm vergonha. Eu fico me perguntando, poxa, se a pessoa tem uma dificuldade ali, como que é a sua devoção diária? Como que é a sua prática diante do Senhor?
provavelmente é ausente, é distante. Ela espera que alguma coisa aconteça para ela orar. Mas não é essa a nossa prática. Sabe, aqui eu quero apenas ajudá-los a exercitar dentro da sua devoção diária, talvez algo que não esteja acontecendo. Para ser um meio. Não para ser o fim da sua oração. Não para definir a sua oração. Não para ser metódico ao ponto de colocar só palavras na sua boca e você só vai poder fazer isso. Orações repetitivas. Não é isso. Ok? Não é esse sentido. Mas é nos dar um caminho para nós louvarmos o nosso Senhor. Para nós agradecermos a Ele. Para nós lembrarmos diariamente de quem Ele é. Para nós nos relembrarmos do seu sangue no madeiro, da sua obra por nós, da sua graça, daquilo que nos conquistou e nos cativou. E a oração é um meio particular de devoção que nós fazemos isso. Nós vamos ler o Salmo 23, nós vamos ficar em silêncio por alguns minutos, uns 15 só hoje, não, brincadeira. 1 ou 2 minutos, e eu vou ler ele de volta e depois nós vamos orar. Você pode fechar os olhos no seu lugar, ou se você tiver com a sua Bíblia na mão, mantenha os seus olhos no texto. Olhe para ele, medite nele. Salmo de número 23. Se você está sem Bíblia, vai ser... Acho que vamos conseguir colocar na tela aqui. Até se você acompanhar aqui é legal, porque eu vou usar NVI e eles vão reproduzir na mesma versão. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.